Olá, meu nome é Guilherme Nagutinho de Carvalho, sou cardiologista do Instituto Dante Paz Análise de Cardiologia, ritmologista e fellow em métodos gráficos em cardiologia pelo IFCOR da Faculdade de Medicina da USP e mestrando em Medicina Cardiovascular também pela USP. Agradeço o convite, então, para participar desse primeiro congresso online de urgência e emergência. E o tema que me coube foi, então, a abordagem e manejo da síncope no ambiente de emergência. No início dos trabalhos, vamos então para a definição de síncope, a qual é uma perda súbita da consciência causada por uma hipoperfusão cerebral global, transitória, caracterizada então por uma perda do tônus postural, do tônus vasomotor, com um início rápido, súbito, com curta duração, uma recuperação completa e espontânea do nível de consciência. Apresenta uma incidência de 6,2 casos para cada 1.000 pacientes ao ano e apresenta, então, um prognóstico variável a depender da etiologia do episódio sincopal. A epidemiologia da síncope tem como característica um pico bimodal, ou seja, o primeiro pico de incidência dos episódios de síncope ocorre na segunda e terceira década de vida, ou seja, entre os 10 e 30 anos de idade, e tem como característica principal a etiologia neuromediada, principalmente a vasovagal. Há também um segundo pico de incidência de episódios sincopais por volta da sétima década de vida, com uma idade média de 65 anos, cujas etiologias principais são a hipotensão postural e as síncopes de etiologia cardíaca. Aqui temos, então, um gráfico retirado da Diretriz Europeia de Síncope da ESP, publicada em 2018 no European Heart Journal, que demonstra o que eu previamente citei, onde há uma grande incidência de síncope na segunda e terceira década de vida, sendo que responsáveis por cerca de 10% de todos os episódios sincopais ao longo da vida. A incidência cumulativa aumenta com a idade, tendo um segundo pico de incidência por volta da sétima década de vida. Quando avaliamos, então, as características da etiologia de síncope na população geral e também naqueles indivíduos que procuraram um serviço de emergência decorrentes desta queixa, temos, então, uma clara proeminência das síncopes de etiologia reflexa, com 21% do total de síncopes na população geral. As síncopes de etiologia cardíaca e por hipotensão ortostática são responsáveis por cerca de 9,5% dos episódios de síncope. Cerca de 35% a 40% dos episódios sincopais permanecem inexplicados mesmo após uma avaliação inicial. Quando verificamos, então, aqueles episódios sincopais que levam o paciente a procurar o serviço de emergência, mantém-se, então, um predomínio das síncopes de etiologia reflexa, em cerca de 35% a 50%. As síncopes de etiologia cardiogênica podem ter incidências de até 21% naqueles pacientes que procuram emergência, hipotensão ortostática até 25%. E ainda permanecem uma grande quantidade de casos de etiologia não elucidada, variando de 17% e 33%. Temos sempre que avaliar que nem toda perda de consciência transitória é uma síncope. Uma das causas principais de perda transitória de consciência é a causa traumática. Uma vez excluída a causa de trauma crânioencefálico como etiologia da perda de consciência, temos que avaliar diagnósticos diferenciais que não são sincopais, como, por exemplo, quadros epilépticos, sejam eles generalizados em sua maioria, ou crises inicialmente parciais que se tornam generalizadas no decorrer da crise, como, por exemplo, as crises tônicas, clônicas, tônico-clônicas e atônicas, bem como diagnósticos diferenciais com crises psicogênicas e outras causas mais raras, como, por exemplo, a síndrome do roubo de fluxo subclávio, acidentes transitórios encefálicos isquêmicos na situação vértebro-basilar, hemorragia subaracnoide e síndromes decorrentes de hiperventilação, levando à cianose e, consequentemente, à perda de consciência. Entre as causas de síncope, temos principalmente 3 tipos de etiologias: as síncopes reflexas, a hipotensão ortostática e a síncope cardíaca. Temos que ter em mente que temos diversas condições que são erroneamente diagnosticadas como síncope, mas que, na verdade, não preenchem os critérios da definição da mesma. Há algumas causas de perda de consciência que não são decorrentes de uma hipoperfusão cerebral global, como, por exemplo, as crises epilépticas, a perda de consciência decorrente de hipoglicemia, de hipoxemia, hiperventilação
intoxicação exógena e AITs vertebrobasilares. E também há quadros de que não há perda da consciência. O indivíduo permanece acordado a despeito da alteração do sensório, como, por exemplo, as crises de cataplexia, os drop attacks, quedas da própria altura, causas psicogênicas e um AIT carotídeo. A avaliação inicial da síncope decorre, então, da história clínica e do exame físico detalhados, sendo que estes são os pontos mais importantes no diagnóstico diferencial da síncope. A avaliação clínica e um exame físico adequado associados a um eletrocardiograma de repouso elucidam em até 50% dos casos a etiologia do episódio sincopal sem a necessidade de qualquer exame complementar adicional. Na história clínica, devemos prestar atenção em diversos aspectos, como, por exemplo, as circunstâncias da qual ocorreu a síncope. Por exemplo, a posição. Síncopes na posição ortostática falam mais a favor de causas reflexas. Síncopes na posição sentada e ou deitada falam mais a favor de causas cardíacas. A atividade que o indivíduo estava fazendo no momento da síncope. Síncopes no pico do esforço físico falam a favor de etiologia cardiovascular, seja ela taquicardia rítmica. Fatores precipitantes, como, por exemplo, longo tempo em ortostase, ambientes fechados, ambientes quentes, pós-miccional, pós-defecação, refeições copiosas, odores desagradáveis, estresses emocionais, tudo isso fala a favor de uma síncope neuromediada, uma síncope reflexa. O início dos sintomas também é importante. A presença ou ausência de pródromos. A ausência de pródromos, ou seja, aquelas síncopes desliga-liga, falam a favor de síncopes malignas, enquanto aquelas precedidas de sintomas autonômicos, como náuseas, vômitos, sudorese, palidez cutânea mucosa, extremidades frias, falam a favor de etiologia reflexa. Outros pródromos, como palpitações, taquicárdicas, dor torácica, dispneia súbita, falam a favor de etiologias cardíacas e ou acometimentos vasculares com prognóstico mais desfavorável. Temos sempre que avaliar, então, a duração do episódio, geralmente a síncope tem um episódio de duração curta, de segundos ou poucos minutos. A ectoscopia, como previamente citado, também fala a favor de diversas características que podem elucidar a síncope, né? Como palidez cutânea mucosa, sudorese, cianose, entre outros. A presença ou ausência de movimentos convulsivos, e especialmente o momento em que eles acontecem. Quando o indivíduo, logo no início do quadro, apresenta movimentos convulsivos, movimentos automáticos de extremidades, fala a favor de um quadro de epilepsia. Quando mesmo apresenta um quadro sincopal e após alguns segundos e ou minutos apresentando um baixo débito, uma hipoperfusão cerebral e posteriormente ele apresenta movimentos convulsivos, isso fala a favor de uma síncope convulsiva e não necessariamente então um quadro epilético. Alguns antecedentes pessoais e familiares também nos guiam para o diagnóstico diferencial da síncope. Por exemplo, a história familiar de morte súbita em parentes de primeiro grau, especialmente mais jovens, fala a favor de um quadro maligno, a presença de cardiopatia estrutural prévia, o uso de medicações que podem alterar o tônus vasomotor, gerar hipotensão e ou depressão volêmica, e episódios recorrentes. Quanto maior a recorrência de episódios com pródromos similares, fala a favor de um quadro reflexo, uma vez que as síncopes malignas de etiologia cardíaca, quando passam a se repetir, tendem a provocar episódios mais graves, geralmente com morte súbita cardíaca abortada. No exame físico, sempre devemos medir a pressão arterial em posição supina e ortostática para descartar a hipotensão postural, que é dada então por uma queda maior do que 20 milímetros de mercúrio da pressão arterial sistólica e ou 10 milímetros de mercúrio da pressão arterial diastólica quando da posição ortostática. Avaliar então o aparelho cardiovascular, a procura de estigmas de doença cardíaca, como por exemplo sopros, alterações de bulhas, cliques, estalidos, alterações de pulso ou quaisquer outros sinais e sintomas que nos sugiram uma etiologia cardíaca para a síncope. Avaliar também estigmas de doenças neurológicas, especialmente aquelas que cursam com desautonomia, como por exemplo síndrome de Parkinson, uma doença de Parkinson que leva a uma desautonomia, né? Faces anímica, tem uma marcha festinante, rigidez em roda venteada, rigidez em cano de chumbo, estigmas de atrofia de múltiplos sistemas, estigmas de neuropatia diabética, entre outras causas. A fisiopatologia da síncope, em última instância, leva então a uma hipoperfusão cerebral global, que pode estar associada então tanto a uma queda da resistência vascular periférica,
quanto a uma diminuição do débito cardíaco. Em última instância, são esses os fatores que levam à perda de consciência. Entretanto, as suas causas, os seus mecanismos são variáveis. Podem ser reflexos decorrentes de uma cardiopatia ou vasculopatia cardiopulmonar estrutural ou de hipotensão ortostática. Fatores que falam a favor de uma síncope reflexa são os componentes vasodepressor e ou cardioinibitório decorrentes de uma modulação autonômica ineficaz a um gatilho, um reflexo inapropriado. A hipotensão ortostática é um pouco mais complexa, pode estar associado, então, um retorno venoso inadequado, um represamento venoso no coração venoso plantar, na região das panturrilhas, depressão volêmica, seja por desidratação, seja por utilização de fármacos que deprimem o volume circulante efetivo, uma insuficiência autonômica, seja ela primária ou secundária, uma desautonomia induzida por medicamentos. E as síncopes cardíacas podem ser decorrentes de mecanismos arrítmicos, sejam eles táquio ou bradiarritmias, uma doença cardíaca estrutural, cardiomiopatia hipertrófica, doença arterial coronária, entre outras, ou da vasculatura cardiopulmonar, como, por exemplo, uma hipertensão pulmonar. As síncopes reflexas ou neuromedianas podem ser didaticamente divididas naquelas vasovagais, situacionais, como, por exemplo, miccional, pós-defecação, pós-tosse, entre outros, a hipersensibilidade do seio carotídeo, que deve ser suspeitada naqueles indivíduos que apresentam síncope com movimento rotacional da cabeça, ou como, por exemplo, com roupas apertadas, com o uso de gravatas, e as síncopes atípicas, que, apesar de um exame que demonstre uma síncope reflexa ou neuromediada, como, por exemplo, um tilt teste positivo, o indivíduo não apresenta pródromos clássicos devido a um quadro de modulação autonômica, modulação reflexa disfuncionante. A fisiopatologia é decorrente, então, de uma integração disfuncionante do sistema nervoso autônomo, onde gatilhos, sejam eles emocionais, somáticos, viscerais, uma vasodilatação em território esplâncnico decorrente de uma refeição copiosa, um cheiro desagradável, uma vasodilatação inapropriada no território venoso, um pooling venoso no coração venoso plantar, leva, então, a uma aferência vagal que ativa o centro vasomotor e promove, então, uma eferência que pode culminar em bradicardia e ou assistolia associada a uma queda do tono simpático, levando, então, a uma diminuição da resistência vascular periférica. Tudo isso reflete, então, no acontecimento do chamado reflexo de Bezold-Yarish. Um indivíduo, por um gatilho, daqueles que eu previamente citei no slide anterior, apresenta uma diminuição da pré-carga e, consequentemente, uma diminuição do débito cardíaco e da pressão arterial, levando, então, a dois fatores principais: uma queda no volume diastólico final do ventrículo esquerdo e a estimulação dos baroreceptores. Isso faz com que haja, então, uma contração vigorosa do ventrículo esquerdo com uma pré-carga reduzida, ou seja, um ventrículo esquerdo vazio. Isso faz com que haja a ativação dos mecanoceptores da parede inferior do ventrículo esquerdo e também do ventrículo direito, culminando, então, no reflexo de Bezold-Yarish, ou seja, uma eferência vagal levando ao componente cardioinibitória, ou seja, bradicardia e ou assistolia, e também uma queda do tono simpático, ou seja, uma queda na resistência vascular periférica e o componente vasodepressor, levando, então, a síncope reflexa. Temos, então, também a hipotensão ou intolerância elettrostática, que pode ser decorrente de desautonomia, de hipotensão postural ou a chamada SPOT, síndrome postural ortostática taquicardizante, que é definida por um incremento de 30 batimentos por minuto ou uma frequência média acima de 100 batimentos por minuto durante um teste de inclinação na mesa, ou seja, o tilt test, né? Ou seja, uma taquicardia reflexa durante a posição ortostática. A fisiopatologia da hipotensão ou intolerância ortostática decorre principalmente a dano tanto na cadeia pré quanto pós-ganglionar vagal, levando a uma constricção periférica inadequada e uma incompetência cronotrópica em momentos que você deveria, então, modular a frequência cardíaca quando assumindo a posição ortostática. Geralmente, então, temos um trigger hemodinâmico, ou seja, o indivíduo sai do decúbito dorsal, sai da posição sentada, assume a posição ortostática, necessitando, então, de um aumento
de resistência vascular periférica e um aumento da frequência cardíaca, porém, devido a uma disfunção autonômica, seja primária ou secundária, devido a uma vasoconstrição inadequada, uma incompetência cronotrópica, então temos o quadro de hipotensão postural. E temos, por fim, então, as síntopes de etiologia cardíaca, aquelas que são mais graves, que têm um prognóstico mais restrito, que são, então, as decorrentes de taquia ou bradiarritmias, de síndromes arritmogênicas, as chamadas canalopatias, síndrome de Brugada, associadas ao PT, que é pelo oculto, taquicardia polimórfica catecolaminérgica, e também cardiomiopatias que levam a gênese de arritmias, como cardiomiopatia dilatada, miocárdio não compactado, cardiomiopatia arritmogênica do bebê e cardiopatias estruturais, como, por exemplo, estenose aórtica, doença arterial coronária. Como, então, avaliamos esses pacientes no serviço de emergência? Primeira coisa, avaliar tem ou não perda transitória de consciência. Se não houver, procure diagnósticos diferenciais. Posteriormente, uma vez havendo a perda transitória de consciência, devemos avaliar se ela é sincopal ou não. Uma vez feito o diagnóstico de síncope, procedemos então a uma história clínica, um exame físico, minuciosos, o eletrocardiograma e especialmente também medimos a pressão, tanto em ortostase quanto deitado. Uma vez que esta avaliação inicial seja certeira, ou seja, você passa o diagnóstico, você já pode iniciar o tratamento adequado. Se o diagnóstico é incerto, você pode estratificar o risco desse paciente. Se esse paciente apresenta um baixo risco de eventos adversos, você pode avaliá-lo de maneira ambulatorial ou numa unidade de síncope com brevidade, porém não necessariamente em ambiente hospitalar internado. Aquele paciente com alto risco de eventos em curto e médio prazo, você deve ter uma avaliação pormenorizada em ambiente hospitalar precoce e proceder ao tratamento. Como que a gente avalia, então, o risco desses pacientes? A diretriz europeia fala, então, em características de baixo e alto risco, sejam as clínicas de exame físico e de exames complementares. Características clínicas de baixo risco são aquelas que sugerem uma síncope reflexa, como, por exemplo, pródromos de sensação de calor, de sudorese, de náuseas, de vômitos, de palidez cutânea mucosa. Quando a síncope ocorre após um estresse emocional, dor intensa, odores desagradáveis, entre outros, após um longo período em ambientes quentes, fechados, após uma refeição copiosa, quando eles são desencadeados por defecação, micção, tosse, quando ocorrem após a rotação da cabeça ou a pressão na região carotídea, por exemplo, barbear, uso de gravatas ou camisas com colarinho apertado, e quando há troca de decúbito. Aquelas características da síncope que sugerem alto risco são pródromos, ausência de pródromos, né, ou seja, uma síncope desliga-liga, ou, por exemplo, dor torácica, palpitações, falta de ar precedendo o episódio, síncope durante o exercício, ou quando sentado ou deitado, né, história familiar de morte súbita cardíaca, e entre outros. Quando a gente vê a história prévia, né, dos pacientes, quando o paciente tem uma ausência de doença estrutural, tem diversas síncopes similares, com pródromos que sugerem síncope reflexa, falam a favor de um bom prognóstico. Quando esse indivíduo tem uma doença estrutural, doença arterial coronária, insuficiência cardíaca, disfunção ventricular, fala a favor de um pior prognóstico. O exame físico normal fala a favor de uma síncope reflexa. O exame físico com hipotensão, com bradicardia, com sopros ao exame clínico, falam a favor de uma doença estrutural. Com relação ao eletrocardiograma, o eletrocardiograma normal fala a favor de uma síncope benigna. Um eletrocardiograma com alterações sugestivas de isquemia, com bloqueios atrioventriculares, bradicardia, distúrbios da condução intraventricular, bloqueios de ramo, alterações sugestivas de doenças específicas, como o padrão de QT longo oculto, síndrome de Brugada, taquicardias supraventriculares com frequência muito elevada, taquicardias ventriculares, pacientes com um dispositivo eletrônico implantado, uma capacidade ou distribuidor, tudo isso fala a favor de uma síncope de etiologia cardiogênica. Quando avaliamos essas características, definimos então se o indivíduo é de baixo risco, este, por sua vez, tem uma etiologia provavelmente reflexa situacional ou ortostática e pode receber alta do departamento de emergência. Caso recorra, merece uma avaliação mais pormenorizada, porém de maneira ambulatorial.
Se esse indivíduo tem quaisquer características que sugerem um alto risco de eventos a curto prazo, deve ser admitido no setor de emergência e ou na unidade de síncope para a investigação e tratamento adequados de maneira mais rápida. Caso esse paciente não apresente nenhuma característica que sugira uma etiologia, também não deve receber alta do departamento de emergência e deve também permanecer em observação e realizar ao menos exames iniciais em ambiente hospitalar. Além das características clínicas, há algumas ferramentas que podemos lançar mão para a estratificação de risco na síncope, que são os scores, que foram validados em estudos observacionais. Entre eles temos o score OESIO, que avaliou então o eletrocardiograma, a história prévia de doença cardiovascular, a ausência de pródromos e a idade acima de 65 anos para definir as taxas de mortalidade em um ano. O score maior ou igual a 2 confere uma mortalidade maior ou igual a 14% em um ano e, consequentemente, implica na internação hospitalar desses indivíduos para a estratificação, diagnóstico e tratamento da síndrome. O score similar ao EGIS, que avalia outros critérios, além da palpitação precedendo a síncope, ECG alterado e ou história de doença prévia, a síncope no esforço, síncope em posição supina, favorecem a síncope de etiologia cardíaca. Pródromos autonômicos e fatores predisponentes e ou precipitantes que sugiram uma etiologia reflexa diminuem a probabilidade de síncope cardíaca. Este estudo avaliou então uma mortalidade total em 2 anos e quando o score é maior ou igual a 3, há uma grande chance de em torno de 21% de morte em 2 anos e 13% de 77% de probabilidade de síncope cardíaca caso esse score seja maior do que 4. Um outro protocolo, uma outra regra utilizada para a estratificação de risco da síncope no ambiente de emergência é a regra de São Francisco, que tem um mnemônico CHESS, que avaliou então o risco de eventos em 7 e 30 dias desses indivíduos, que avaliou que a presença de insuficiência cardíaca, um hematócrito abaixo de 30, alterações novas ou prévias do eletrocardiograma, dispneia e hipotensão arterial estavam associadas a eventos tanto muito precoces, ou seja, com 7 dias de evolução, quanto um pouco menos precoces, com 30 dias de evolução do quadro clínico. Quando a gente avalia esses pacientes, procedemos então aos exames complementares, caso a anamnese, o exame físico e o eletrocardiograma não elucidem o diagnóstico. O eletrocardiograma, como eu falei previamente, deve ser realizado em todos os indivíduos. Ele, per se, sem nenhuma outra informação, fecha o diagnóstico em até 10% dos casos. O teste higrométrico é capaz de avaliar tanto isquemia quanto arritmias induzidas pelo esforço ou imediatamente após o esforço. Avalia tanto o cronotropismo quanto o inotropismo através do duplo produto e do comportamento da pressão arterial sistólica durante o exercício. Então, é um exame completo que avalia tanto isquemia quanto arritmias decorrentes do esforço. O ecocardiograma é extremamente útil para a avaliação de doenças estruturais, valvopatias, cardiomiopatias, que podem ser então, causadoras de síncope, como estenose aórtica, cardiopatia hipertrófica, dentre outros. O Loop Recorder, o monitor de eventos externo, ele é útil naqueles pacientes que têm episódios com alguma frequência, 2, 3 vezes ao mês, uma vez por semana, uma vez que ele é instalado de 15 a 30 dias e pode fornecer um diagnóstico em até 25% dos casos. O monitor de eventos implantável é utilizado naqueles pacientes com síncope extremamente rara ou que o diagnóstico não foi fechado mesmo após uma avaliação pormenorizada. O Holter, ele pode fazer o diagnóstico em até 5% dos casos, porém, como é um exame de 24, 48 horas, necessita que os episódios sejam extremamente frequentes. Temos outras formas de avaliar também a doença coronária, seja ela obstrutiva, seja ela uma ponte miocárdica, uma anomalia de coronárias. Dentre elas, temos então medidas não invasivas, como a cintilografia de perfusão miocárdica, angio-PC de coronárias, a ressonância com estresse. Também invasivas, como a angiocoronariografia. Então, podemos optar a depender da probabilidade pré-teste do indivíduo em questão. A ressonância magnética, além de avaliar a doença aterosclerótica, pode avaliar então, a disfunção ventricular, a presença de fibrose e outras cardiopatias estruturais que podem ser então, causadoras de síncope. A massagem do seio carotídeo isolada ou combinada ao tilt teste deve ser realizada em indivíduos acima dos 40 anos, com monitoração de eletro e PA, para avaliar então indivíduos que têm síncope inexplicada ou sugestiva de componente de hipersensibilidade do seio carotídeo, ou seja, após o movimento da cabeça
compressão da região do seio carotídeo, seja durante a barba, por roupas apertadas, por gravatas, entre outros. O tilt test é útil extremamente no diagnóstico de diferencial de síncopes neuromediadas, de hipotensão postural e desautonomia. Deve ser utilizado, então, em síncopes recorrentes na ausência de cardiopatia estrutural, no episódio sincopal único inexplicado, aqueles pacientes que têm uma profissão de risco e também, mesmo após o diagnóstico, para a educação do paciente sobre o reconhecimento de pródromos e como abortar as crises. O estudo eletrofisiológico deve ser lançado quando há uma forte suspeita de etiologia rítmica, o paciente com cardiopatia estrutural, quando há bloqueios de ramo no ECG, quando a síncope é precedida de palpitação de início súbito e de curta duração, cujo eletrocardiograma não foi capaz de elucidar o diagnóstico. Mas por que, então, dentro deste leque de exames, não devemos pedir de maneira rotineira ATC de crânio e ultrassom de carótidas de rotina em caso de síncope? Porque a síncope é definida como um episódio de hipofluxo cerebral global. A tomografia de crânio e ultrassom de vasos cervicais, quando demonstram alterações localizadas. Por exemplo, uma oclusão carotídea pode identificar a etiologia de um AVC isquêmico, porém este, por sua vez, é decorrente de um hipofluxo cerebral localizado, que vai levar a sintomas focais e não de um quadro sincopal, né? Então, pode levar a perda de consciência, porém não a síncope na grande maioria dos casos. Então, consequentemente, TC de crânio e Doppler carotídeo não devem ser utilizados de rotina em quadros de síncope. Uma vez feito o diagnóstico, devemos, então, proceder ao tratamento desses pacientes de acordo com a etiologia da síncope, que pode ser reflexa ou ortostática, né, considerando, então, a terapia educacional, reconhecimento de gatilhos. Geralmente é o tratamento suficiente, podemos lançar mão também de algumas medicações. A síncopes de etiologia cardíaca deve ser feito, então, o tratamento da doença de base quando há uma cardiopatia estrutural, tratamento específico da arritmia, seja com ablação, seja com fármacos, seja com profilaxia primária ou secundária com dispositivos implantáveis, e também avaliar sempre o diagnóstico diferencial de doenças mais raras, porém que cada vez mais estão presentes na nossa prática clínica, como as canalopatias e cardiopatias que cursam com arritmias em sua evolução natural, como a hipertrófica, dilatada, a hemogênica do VD, então além das canalopatias como PT longo curto, drogada e PVPC. Quando estamos diante de uma síncope reflexa, a educação do paciente sobre a benignidade do quadro, sobre o reconhecimento dos pródromos e as medidas do estilo de vida são indicação 1, nível de evidência B, ou seja, são os cernes do tratamento. Quando esses sintomas são limitantes ou extremamente recorrentes, devemos, então, enfatizar o reconhecimento dos pródromos para a realização de manobras de contrapressão e também do tilt training. Quando esses pacientes têm um fenótipo, principalmente de vasodepressor, ou seja, de queda de pressão arterial, quando não há contraindicação, podemos lançar mão de atudrocortisona e ou da midodrina. Também temos que avaliar naqueles pacientes que têm um quadro hipotensivo, avaliar se não há drogas, medicamentos que causem essa queda de PA, ver se eles não podem ser suspensos ou ter sua dose reduzida. Aqueles pacientes com predomínio importante de componente cardioinibitório, especialmente os mais idosos, que têm síncopes recorrentes, pausas muito prolongadas, a gente pode lançar mão do marcapasso definitivo para evitar as quedas abruptas de frequência cardíaca. A síncope por hipotensão ortostática tem um cerne mais ou menos similar de tratamento, ou seja, educação e medidas de estilo de vida, bem como uma hidratação adequada e aumento da ingesta salina naqueles pacientes que não têm contraindicação à mesma, como, por exemplo, uma hipertensão arterial. Sempre que possível, reduzir ou diminuir aqueles medicamentos que causem uma hipotensão ortostática ou alterem a função do sistema nervoso autônomo, e caso os sintomas persistam, indicamos, então, manobras de contrapressão, meias elásticas compressivas de média compressão, elevação da cabeceira ao dormir, uso de midodrina e cortisona. Então, resumindo, o tratamento da síncope neuromediada: hidratação adequada, pelo menos 2 litros de água ao dia, aumente a ingesta salina, exceto se houver uma contraindicação, como, por exemplo, uma hipertensão arterial sistêmica ou insuficiência cardíaca, evitar longos períodos de jejum, o uso de meias elásticas de média compressão, evite aquelas situações que desencadeiam as síncopes, como, por exemplo, tempo prolongado em ortostase, calor excessivo, desidratação, levantar bruscamente, um estresse emocional exagerado. Em casos de sintomas, início dos pródromos, realizar as manobras de contrapressão, de contração muscular e evitar a hiperpneia.
Caso os sintomas persistam, você pode deitar com as pernas em elevação acima do tronco ou ficar na posição de cócoras e não sair dessas posições por 10 a 15 minutos. Caso contrário, você pode ter a recorrência dos sintomas. Se possível, beber um copo de água gelada durante os sintomas prodrômicos. Aqui temos então uma figura demonstrando uma das manobras de contrapressão, que é um exercício isométrico de contração máxima voluntária com a mão dominante, pelo máximo de tempo tolerado ou até os sintomas desaparecerem. Uma segunda manobra seria então a tração isométrica máxima dos dois braços ao segurar uma mão contra a outra, puxando os braços em direção contrária, também pelo tempo máximo prolongado ou até desaparecerem os pródromos dos sintomas. São as chamadas manobras de hand grip. Com relação às síncopes de etiologia cardíaca, as etiologias arrítmicas. No contexto de bradiarritmia, necessitamos de marca-passo naqueles pacientes com doença do nó sinusal, ou seja, disfunção do nó sinusal documentada em um exame complementar, seja um eletro, um Holter, associado a sintomas, bloqueios atrioventriculares avançados de segundo e terceiro graus, que levam então a sintomas também. Né? Bloqueios avançados também, na ausência de sintomas, também tem uma indicação de marca-passo definitivo. Quando temos um bloqueio bifascicular, seja ele um BRE ou um BRB associado a um BDS, podemos lançar mão do estudo eletrofisiológico. Esses pacientes que já têm um sintoma, uma síncope, um HV acima de 70 milissegundos, indica, então, o implante de marca-passo. Aqueles indivíduos que têm uma pausa acima de 3 segundos sintomática, ou uma pausa assintomática acima de 6 segundos, também se indica o marca-passo definitivo. Com relação às taquiarritmias, as taquiarritmias supraventriculares, quando tem uma resposta ventricular muito alta, podem não ser bem toleradas, tendo indicação de ablação como grau de recomendação classe 1, nível de evidência A. As drogas antiarrítmicas podem evitar, então, a recorrência dessas arritmias, porém, produzem efeitos colaterais e necessidade de uso a longo prazo e ficariam em um segundo plano, ou caso o paciente não deseje a ablação. As taquicardias ventriculares têm, especialmente naquelas idiopáticas, ou seja, taquicardia fascicular, de via de saída de VD, por exemplo, são aquelas idiopáticas associadas à ausência, ou seja, associadas a um coração normal, a ausência de doença, tem como tratamento definitivo a ablação por catéter. Aquelas associadas a doenças estruturais, devemos então avaliar os dispositivos implantáveis, especialmente com o CDI, para a profilaxia primária ou secundária de morte súbita, de acordo com as diretrizes das doenças em questão. E as drogas antiarrítmicas são utilizadas para prevenção de novos episódios de taquicardia e prevenção também de disparos frequentes do CDI, porém elas não demonstraram, à exceção dos beta-bloqueadores no tratamento da insuficiência cardíaca, não demonstraram redução de mortalidade no contexto de cardiopatia estrutural, né? Ou seja, amiodarona, propafenona, entre outros, né? A amiodarona, além de não demonstrou redução de mortalidade, apenas redução de eventos arrítmicos, e a propafenona, inclusive, aumentou a mortalidade naqueles portadores de doença isquêmica, com septo acima de 13, ou disfunção ventricular, então sendo contraindicada neste cenário. Para finalizar, temos que avaliar que, especialmente naqueles indivíduos mais idosos, com comorbidades, idosos frágeis, eles podem apresentar quedas. Nem toda queda é decorrente de uma síncope. Uma queda acidental, ou seja, um tropeção, um escorregão, não devem ser manejadas como síncope. Quando as quedas são não acidentais, temos que ver se há ou não uma causa que explique as mesmas. Aquele indivíduo que tem uma doença de Parkinson, aquele indivíduo que tem um AVC prévio, ou seja, com uma marcha previamente alterada, tem um status cognitivo já reduzido, um ambiente que propicia a queda, você considera esse indivíduo com uma causa de perda de consciência ou queda não acidental, porém com uma causa tratável e explicável, que explique o quadro da queda. Quando a queda é não acidental e inexplicada, a síncope, assim, deve ser caracterizada, né, como parte do diagnóstico diferencial e deve-se proceder, então, à avaliação para elucidação do quadro, como se fosse uma síncope qualquer, como previamente citei durante a apresentação. Finalizando, então, aqui a aula. É isso, pessoal. Obrigado mais uma vez pelo convite para participar desse congresso. Estou à disposição para esclarecimento de quaisquer dúvidas que surjam. Obrigado.